Bom dia, pessoal. Vou começar o quarto vídeo da série e o de hoje eu vou abordar um assunto que é sobre o seguro de importação no Brasil. Então, para vocês entenderem, primeiro eu vou usar uma linha do tempo, tá? Nós tivemos o Decreto-Lei 73 e 66, onde o governo deu luz aos seguros obrigatórios. Em 67, através do Decreto 61867, foi regulamentado os seguros obrigatórios. O seguro de transporte, o seguro do dono da mercadoria, ele se tornou obrigatório. Porém, quando se fala de importação, ele não era obrigatório. Ou seja, o transporte e o deslocamento dentro do Brasil é obrigatório, um bem da pessoa jurídica, mas se ela importasse, nesse trânsito, o seguro não era obrigatório. Aí, seguindo a sequência, em 71, a resolução 3 de 71, o governo, pelos militares, muito acertadamente, a meu ver, fizeram o seguinte: olha, o seguro de importação não é obrigatório, porém, se ele for contratado, ele tem que ser feito no Brasil. Então, ele se tornou obrigatório, uma vez que a pessoa decidisse fazer, tinha que ser feito no Brasil. E isso veio até em 2007. Quando chegou em 2007, houve a Lei Complementar 126, que dizia sobre a contratação de seguro no exterior. Então, uma empresa precisava contratar alguma modalidade, falava de qualquer tipo de modalidade no exterior, e dava regras. Por exemplo, se o mercado segurador no Brasil não absorvesse esse risco, que você poderia, e aí ele fala, olha, você tem que ter autorização, alguns orçamentos de seguradora, uma autorização da SUSEP, para você poder fazer a contratação no exterior, justificar. Não era assim que você podia chegar e contratar, você tinha que mostrar que não conseguiu fazer aqui para fazer lá fora. Tudo bem, é isso que falava até aí, a Lei Complementar 126. Aí veio a resolução 165, em julho. Isso foi, a 126 foi em janeiro, olha que interessante, foi em janeiro. A 165 foi em julho. A 165, ela quis dizer o seguinte, ela incluiu um artigo dizendo o seguinte, olha, vou dar um exemplo da Itália. Se o italiano quiser contratar um seguro na Itália, ele pode. Basicamente foi isso que eles fizeram. O brasileiro não pode chegar lá para contratar, mas se ele mandar um dinheiro para o italiano e o italiano contratar um seguro na Itália, pode. Até aí tudo bem. Só que isso foi em julho. Mas se quiseram atingir o seguro de importação, não conseguiram, porque ainda estava em vigor a resolução 71, a 3 de 71, que dizia especificamente sobre o seguro de transporte internacional. E aí, quando chegou em dezembro de 2007, veio a resolução 180, a 180, cassando a resolução 3 de 71. Ora, se ela deixou de existir a 371, entrou em vigor a de julho, a 165, que dizia o seguinte, olha, se você mandar o dinheiro para fora e o italiano contratar o seguro na Itália, pode. E isso é basicamente quando você faz uma importação CIF, porque as importações CIF na prática era proibido. Então passou a viabilizar. Você veja que em janeiro houve a lei sobre a regulamentação do seguro feito no exterior. Em julho, essa colocação de deixar um italiano contratar um seguro na Itália. E aí eu acho que esqueceram da 371 e caçaram ela em dezembro. Bom, aí em 97, aí em 2008 e 2009 veio a 197, a 392, somente regulamentando essa questão. Bom, que vantagem você teve nisso? Se você pegar a remessa de dinheiro que o Brasil mandou a partir de 2007 para o exterior, você veja que triplicou as nossas remessas. Então, você vai esvaziando a nossa arrecadação. Quais são os argumentos que levaram o governo a achar que isso é interessante? Globalização, igualdade. Que igualdade? Você veja que hoje nós estamos num mundo que até o próprio Trump está fazendo isso, de reserva de mercado, proteger os Estados Unidos, que é aquela potência. E aqui
uma mentalidade de se igualar, abrir totalmente o mercado. E tem uma premissa: quando você abre, você trabalha com alguém maior que você, essa pessoa vai te engolir. Então, ela é mais rica. Então, a gente deve preservar o nosso mercado. O fato é que empresas nacionais, corretoras multinacionais chegaram a perder 70% do seu movimento, porque os seguros passaram a ser feitos na matriz dos seus países, não mais no Brasil. Então nós perdemos IOF, perdemos emprego, as empresas ficaram mais pobres aqui. Ainda para prêmio de consolo, essas mesmas matrizes passaram a mandar um FII somente para o atendimento de sinistro aqui no país. Tem um agravante: dificilmente uma seguradora internacional cobre mercadoria dentro do território nacional. Então, esses importadores, nossos importadores hoje, quando fazem uma opção de importação CIF, olha que absurdo, eles trazem a mercadoria que termina no porto. Eles são obrigados a contratar um seguro de transporte nacional do porto até. Então, eles estão passando a fazer 2 seguros. E esse seguro normalmente é bem caro, até mais caro do que o internacional. Outro fator é que uma seguradora, quando está diante disso, ela não aceita fazer um seguro all risks do porto até, porque ela já entende que a mercadoria já participou de uma viagem internacional, ela é uma pernada. Então, o máximo que ela faz é a cobertura B ou C. Em raros casos especiais, a gente consegue fazer uma cobertura all risks para cumprir contrato. Mas, em regra geral, é só... Então, o importador brasileiro paga 2 seguros, perde cobertura. E outra coisa, se o sinistro acontecer, normalmente vai ser regulado aqui. Não tem sentido você chegar e no país de exportador para regular um sinistro que está sendo feito aqui no Brasil. Quer dizer, qual foi a lógica da coisa? Quem ganhou com isso? Isso é importante. Alguém se interessar por isso para entender. Quem ganhou com isso? Essa é a grande pergunta que tem que ser feita. Porque a lógica comercial, existem multinacionais que não mudaram. Não, eu vou fazer no meu país de origem. Não tem sentido. Eu escutei isso de empresa multinacional. Não tem sentido a gente fazer lá. Mas muitas empresas multinacionais, principalmente do setor automotivo, fizeram essa opção de transferência. Mais um aspecto para ser analisado. Quando você manda o dinheiro para fora, você manda o dinheiro da mercadoria, o CIFs, ou o custo e insurance, o CI, antigo CI, né? Você manda o dinheiro para fora da mercadoria, do frete, se for o caso, e manda do seguro. Aí eu lhe pergunto, você está numa invoice, uma fatura comercial, consta lá $10 mil de seguro, $50 mil de seguro. Alguém vai checar esse valor? Será que não era $1.000 e está lançado 10, 20, 50 mil? Será que isso também, em alguns casos, pode ser evasão de divisa? Quem é que fiscaliza? Simplesmente você tem uma autorização de mandar o dinheiro para fora a título de seguro. Quer dizer, qual foi a lógica que levaram a derrubar, a meu ver, a acertada resolução 3 de 71 do governo militar, que fizeram uma proteção comercial para a nossa indústria do seguro. Por que derrubar isso? A título de quê? Qual justificativa? Tentei conseguir essa informação, não obtive sucesso. A única mais próxima que veio, que eu consegui, foi para atender a Lei Complementar 126. A Lei Complementar 126 ela é generalizada, falava sobre qualquer ramo, não especificamente do seguro de transporte internacional. Porque você tinha a 371 proibindo especificamente. Então, usar a LC 126, eu acho que muito fraco o argumento. Então, a meu ver, foi um erro que eu acho que pode ser corrigido a qualquer momento, e eu não vejo vantagem para o governo brasileiro, não vejo vantagem para o importador brasileiro, e a perda de mercado para os corretores, inclusive os corretores multinacionais, as filiais das multinacionais que estavam aqui operando, dando emprego e guardando, fazendo essa reserva de faturamento aqui do país. Quer dizer, são medidas que já estão aí mais de 10 anos e a gente não vê muito questionamento, só vê reclamação e não vem assim uma luz clara
da posição dos governos até então sobre esse assunto para justificar ou fazer um balanço se foi acertada a decisão ou não. Então fica aqui o assunto, que caso alguém se interesse por ele, pode ser reanalisado a qualquer momento. Muito obrigado, quero agradecer as visualizações, não deixe de dar seu like se gostou e se quiser nos acompanhar nas futuras, se inscrever para acompanhar as futuras publicações. Muito obrigado, até o próximo vídeo.